É hora da entrevista da semana, que hoje traz o advogado Luiz Flávio Borges Durso. Presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e professor na mesma área, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, entre 2004 e 2012, e membro do Conselho Nacional de Segurança Pública e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que são órgãos do Ministério da Justiça. A gente conversa hoje com o doutor Luiz Flávio Borges Durso. Doutor, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, a terceira considerando as prisões domiciliares. Tem mais de 374 mil mandados de prisão em aberto, segundo o Conselho Nacional de Justiça, e um déficit de 200 mil vagas no sistema. O que estes indicadores dizem? Nós precisamos repensar esse sistema. Na verdade, a cadeia, ela vem num processo de evolução. A punição era a pena de morte, eram as torturas, mas a partir de um determinado momento na evolução da própria humanidade, o aprisionamento passou a ser a punição. Com esta evolução da humanidade, entendeu-se que esse aprisionamento deveria ter uma dupla finalidade, do castigo e da recuperação. No Brasil, nós estamos executando o castigo. A recuperação, lamentavelmente, nós ainda não conseguimos ter, embora a lei de execução penal seja uma lei primorosa. 4 em cada 10 pessoas atrás das grades estão na condição de presos provisórios, o que significa dizer que estão encarcerados sem julgamento, sem uma condenação. O que fazer para mudar isso? Há que sempre tomar muito cuidado com a ideia que rege a sociedade de que punir é só com cadeia. Estamos procurando caminhar no sentido alternativo de verificar que quem comete um crime precisa ser punido, mas não necessariamente com cadeia, para os condenados. E para aqueles que aguardam o processo, só prender quando houver absoluta necessidade. Caso contrário, até por interesse do processo, prisão cautelar que é, medidas outras devem ser adotadas para reagir, para conter, para possibilitar que o processo caminhe, que a pena seja executada ao final e que a garantia da ordem pública seja preservada sem a necessidade do encarceramento. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chegou a afirmar, num passado não tão distante, que as prisões brasileiras são como masmorras medievais. O que explica esse quadro em pleno século XXI? Toda vez que uma unidade é superlotada, em qualquer lugar do mundo, você passa a ter falta de higiene, promiscuidade, sevícias entre eles. Não é o agente se viciando o preso, é um preso se viciando o outro. Os controles de grupos internos, facções, dê o nome que quiser, não é só melhorar a unidade enquanto aspecto arquitetônico. Não é melhorar só aquele que cuida do homem preso, mas é evitar, impedir, proibir a superlotação. Doutor Luiz Flávio, é comum afirmar no Brasil que só vão presos os negros, os pobres e as prostitutas, para dizer de uma maneira elegante. Isso significa dizer que o sistema de justiça, em geral, é discriminatório, ou essa situação começa a mudar em razão de episódios recentes aí da nossa política e também da nossa justiça? Eu faria uma outra interpretação. A legislação penal, ela alcançava só realmente aquele que tinha poucas condições financeiras, pouca educação, era aquele dia a dia do campo criminal. Nos últimos 10, 15 anos, o perfil da legislação mudou. Nós passamos a ter uma série de leis criminalizando condutas que pegam esta outra faixa, ou da classe média superior, ou até da classe alta. E a partir daí, o Estado desencadeia mecanismos para apurar esse tipo de crime. E havendo provas e condenação, esta camada passa efetivamente a ir para a cadeia.